Hoje vamos falar da Long Combo, mais conhecida como compra sintética de ações. Você compra sem ter que comprar realmente as ações. Fica aí comigo que você vai entender como é que funciona até o final desse vídeo, te garanto. Como todo vídeo que a gente começa, já quero te pedir, deixa o like e se aparecer o botão de hype, clica aí para ajudar a gente no canal. Esse vídeo vai chegar para mais pessoas e as pessoas vão conhecer aqui o mundo das opções, vão gerar liquidez no mercado, que vai facilitar nossas operações. Todo mundo ganha junto aí nesse mercado tão fabuloso e com tantas oportunidades quanto as opções. A Long Combo, que é mais conhecida como compra sintética de ações, ela é feita com duas operações basicamente. Eu vou te explicar como é que funciona e existem algumas questões da escolha dos strikes ali. É bem particular, vou te explicar na tela do computador, vai ficar simples para você entender a dinâmica, como vai funcionar no dia do vencimento e como é que eu faço para encerrar. Como a gente sempre fala nos nossos vídeos, sempre é completo do início ao fim da operação. Então vamos lá, vem aqui para a minha tela, você vai entender agora. Como o nome diz, é uma compra sintética de ações, é uma compra que não existe. Você vai basicamente participar de movimentos da ação sem precisar embolsar, sem precisar pagar o valor de lotes específicos, que é um valor bem acima do que a gente pagaria com as opções. Nesse exemplo aqui, eu estou com Petro 4, essa não é uma recomendação, é apenas para fins didáticos, para você entender quanto é que custaria aqui se eu comprasse Petro 4. Hoje Petro está valendo R$ 37,35 e se eu clicar em comprar aqui, na verdade R$ 37,34, um lote seria 100 quantidades, daria 3.334 para eu comprar um lote. Quando você tem ações na carteira, se a ação valoriza, você ganha essa valorização, que você comprou mais barato, e quando essa ação desvaloriza, aquele valor que você investiu está valendo menos em forma de papel, mas você perde a valorização do ativo principal. Essa é a dinâmica quando você compra uma ação. E como que eu faço para simular isso com as opções, que é o que a Long Combo faz? O legal é que a gente pode fazer com uma fração desse valor. E a gente vai fazer agora aqui no módulo de opções. Vou fechar isso aqui, que é só para a gente entender como vai funcionar. Eu vou escolher aqui, ó, temos os vencimentos, eu vou escolher aqui o próximo vencimento para março, tá? Março aqui, ó, C para call e O para put. Vencimento em 27 dias, vamos abrir aqui, vamos expandir o módulo de opções e descer aqui até a linha do dinheiro para a gente fazer essa operação aqui, simular na verdade, né? Eu vou expandir aqui, vou deixar maior, a gente não vai precisar mexer com o gráfico agora. Então, a ideia é você participar de uma alta sem comprar o ativo, ao mesmo tempo que você também participa da desvalorização. A operação que a gente vai fazer junto com a compra de call, que é uma das pernas, vai fazer exatamente o que aconteceria na sua carteira se você tivesse o ativo, que na verdade é a venda de put. Lembre-se, quando a gente faz uma compra de call, a gente participa de uma alta e se a alta não acontecer, a gente perde aquele valor invertido. E se a gente vende uma put e o ativo estiver com valor abaixo do strike da put, a gente é obrigado a comprar a ação, né? Então, naturalmente, a gente compraria nesse valor e se estivesse mais barato, teria aquela desvalorização que você vê na ação também. Então, simula. Como que a gente escolhe? Você escolhe o mesmo vencimento para fazer essa operação. Pode ser uma long combo um pouco mais curta. Eu gosto de fazer um pouco mais longa, eu tenho mais tempo para o mercado se movimentar. As opções têm um ponto negativo porque elas têm essa questão do vencimento. Então não é igual você comprar uma ação. O mercado é uma balança, né? Então você vai pagar menos, mas essas operações elas podem expirar. Se o ativo valorizar, você vai ganhar a valorização da call e a put também vai entrar aí na jogada. Vamos lá que eu vou te explicar agora. Entenda que está 37,35, 34 na verdade, o mercado agora está fechado. Vamos lá simular. Se eu comprar essa call aqui, ó, call americana, C385, o preço dela está 1,45. Tá? O mercado agora, quando ele fecha, diminui os spreads ali, porque vai para leilão e tem todas essas questões. Se eu precisar ajustar o preço aqui para simular como é que funcionaria com o mercado aberto, eu vou fazer. Mas vamos tentar entender aqui como que a gente faria essa operação. Essa operação de call, depois a gente faz a de put. Vamos lá. Cliquei aqui em comprar, sem quantidade. Vou expandir aqui para a gente visualizar.
Essa é a call. É legal que a venda de put, o valor da venda de put financia a compra de call, mas a gente escolhe o strike mais próximo possível. O ideal é que fosse o mesmo strike, mas como você pode observar, essa venda de put aqui está valendo R$ 1,05. Se a gente fosse até o spread superior, eu vou abrir o book aqui, ó. Esse é o book da opção, se você observar aqui, ó, O385, Petro O385, é o mesmo book. O valor que está sendo negociado à venda é 1,5, tá aqui, ó. Quer dizer que se eu clicar em vender, alguém vai comprar ela a 1,5. E se eu clicar aqui em comprar, quer dizer que alguém vai me vender a 1,36. Então ele espelha ao contrário, mas para você entender o spread. Se eu fosse fazer essa venda, tá? Eu precisaria que essa venda fosse pelo menos o valor que a gente está fazendo a compra, 1,45. É claro que a gente consegue também brincar com essa diferença desses spreads aqui, ó, talvez vender, sei lá, 1,30 e aqui talvez 1,30. O ideal é que a gente faça essa operação mais próximo do zero possível. Ela vai se autofinanciar. Então, às vezes você pode fazer essa operação pagando para entrar nela, e muitas vezes você até consegue testando os preços ali, se você tiver expertise em mandar preço e testar, às vezes até zero custo, tá? É bem legal essa operação, porque você se posiciona sem colocar dinheiro do bolso. Tem a questão da margem, que eu já entro nesse assunto, mas essa operação, a principal vantagem dela, ao meu ver, é essa. Você se posiciona de uma forma segura e não tão agressiva quanto uma compra a seco. Então vamos lá. Vou clicar aqui em vender, tá? Então a gente está comprando a C385 e está vendendo a O385. Se a gente montar essa operação agora nos preços que estão aqui sendo ofertados no book, a gente pagaria R$ 40 por lote. Aqui na UTM a gente sempre manda operações para os clientes que a gente entende que faça sentido, muitas vezes faz long combo. E a gente repassa esses valores, ó, vai ser mais ou menos isso por lote. E o cliente entende e faz o estudo lá de quantos lotes ele quer participar. Por isso que aparece para vocês lá que tem o custo por lote. A gente faz operações mais longas e as operações mais longas existe uma distorção. Então é um pouco difícil a gente fazer ela no 0 a 0, mas é possível. A gente testa muito, tá, antes de mandar essa operação. Inclusive, durante o dia, esses preços podem até mudar, porque o mercado muda aqui no lado das calls e muda também do lado das puts. Tá? A gente tem que fazer essas operações dentro dos spreads. Então, se eu fizesse o teste aqui, ó, dentro desses preços, provavelmente eu te garanto que eu conseguiria diminuir esse custo aqui de R$ 40. Vamos entender a dinâmica dessa operação, tá? A gente está escolhendo aqui o strike para call e para put em 37 e 65. Se de repente eu observar que desse lado aqui, ó, tá com spread baixo e desse lado também tá com spread baixo, eu não quero pagar, tá? Eu não quero fazer essa operação no débito, eu posso fazer a mudança aqui do strike da vendida. Se eu fizer a vendida mais para dentro do dinheiro, ela vai me dar um prêmio maior. Então esse prêmio vai financiar, tá? Se eu puxar aqui, ó, esse strike que é 37,65 para esse de 37,90, se eu puxar para baixo aqui, ó, já vai diminuir o custo da operação. Vamos tentar entender como é que funciona no mesmo strike, depois a gente entende a dinâmica em strikes diferentes, tá? Mas tente escolher o mesmo strike, assim você não corre risco do preço ficar entre os dois strikes, que é o que eu vou entrar aí nesse detalhe. Para explicar de uma forma visual, eu gosto de ver o gráfico de payoff, então vamos lá para o gráfico de payoff. Esse é o gráfico de payoff da nossa operação, eu vou diminuir aqui. Lembre que o nosso strike é 37 e 65. Observe que está aqui, ó. As duas operações estão no strike 37 e 65. Digamos que você quer participar de uma alta e você quer comprar o ativo no valor X. Esse valor vai ser o strike mais a diferença do prêmio que você vai pagar. Observe que o ponto de equilíbrio, ele mostra aqui embaixo, ó, é 38,5. É maior do que o ponto que a gente está escolhendo como strike, é 37,65, porque está compensando que a gente vai ter um custo a mais de R$ 40 por lote. Se a gente aumentar, esse ponto de equilíbrio aqui vai continuar e os valores aqui, o valor vai aumentar, tá? O valor que a gente vai pagar. Deixa eu diminuir aqui
para a gente continuar. Então, legal. Esse é o valor do strike e o nosso ponto de equilíbrio está aqui. Se você quiser apostar em uma valorização, não considere apenas o valor do strike, mas considere o valor do strike e a diferença ali desse custo a mais que você vai pagar. Se você conseguir fazer no 0 a 0, esse ponto de equilíbrio vai ficar exatamente em cima do strike. E se você fizer essa operação, provavelmente você não vai conseguir. No crédito, o ponto de equilíbrio vai ficar abaixo do valor do strike. Aqui, ó, vai ficar abaixo do valor do strike. Essa linha amarela é a linha do ativo principal. Então, ativo principal subindo, observe que, ó, no vencimento a gente consegue ver que aquele número ali, ó, vai aumentando. Você vai participando da alta do ativo como se você tivesse comprado a ação e você vai pagar apenas R$40. Em contrapartida, você pagaria R$3.734 para comprar um lote de 100 e aqui a gente está pagando R$40. É muito impressionante o que o mundo das opções podem fazer se você conhece um pouco das estruturas. Essa é uma vantagem enorme se você quiser se posicionar. Ah, Igor, mas beleza, eu vou gastar pouco, talvez eu não gaste nada, mas se de repente eu fizer essa operação aí, ó, eu vou precisar ter somente R$40 na minha conta? Não. Existe uma coisa chamada de margem. Essa chamada de margem, ela pode ocorrer de algumas maneiras diferentes. Se você tem ativos na corretora, se você tem ativos que funcionem como margem, que sejam considerados como margem, você não vai ter aquele débito de dinheiro. A chamada de margem de débito de dinheiro, quem já alugou carro na vida, sabe que quando você vai alugar um carro, você passa o cartão de crédito, bloqueia um saldo do teu cartão para servir de garantia para que você, se você tiver o acidente, aquele valor é utilizado como franquia, né, do acidente, enfim. A chamada de margem é a mesma coisa. Então, a corretora, ela bloqueia esse valor e ela utiliza isso como garantia. Se você não tiver ativos na carteira que sirvam, que sejam considerados, a corretora vai olhar para sua carteira, vai falar assim, não, fulano tem ativos que funcionam como margem e a gente não precisa debitar nada. Deixa lá, se ele de repente vender esses ativos, aí a gente debita, mas por enquanto tem lá. Qualquer coisa a gente vende esses ativos a mercado e a gente tem a garantia, os ativos estão aqui com a gente. Então, é isso que ela vê. Se você não tiver, vai ter essa chamada que é um débito bem chato, porque seu dinheiro fica bloqueado, você não consegue nem comprar outro ativo que funciona como garantia depois, se você só tiver aquele financeiro, porque ele está bloqueado. Tá? Você precisaria pegar dinheiro novo, comprar ativos de garantia, esperar o dia virar, a corretora entender que você tem, ela vai te devolver essa margem que ela bloqueou, e é bem chato. Então tenha isso no seu cálculo aí quando você fizer essa operação. O notion dessa operação aqui vai ser o valor que você vai comprar. É 100 quantidades vezes o valor do strike, tá? Que é a sua obrigação de comprar os ativos. Então, o notion dessa operação você vai estar exposto no valor de um lote da ação sem precisar comprar ele. Então, você vai pagar R$40 e se de repente você precisar comprar, você vai estar exposto ao lote. Então, você não paga no início. Lá no final, você vai pagar e se você precisar pagar, você já estará no lucro, porque você vai comprar aqui e vender mais caro. Lembre-se, você vai estar participando de uma alta do ativo, tá bom? E a margem que vai ser utilizada aqui, a gente pode fazer o cálculo de cabeça, dá para fazer um cálculo de cabeça aqui, vai ser mais ou menos 1/3 desse valor, mas a gente pode utilizar a calculadora de margem lá da B3, eu vou te ensinar agora como você utiliza. A gente vai aqui no nosso navegador e vai digitar aqui no Google, Margin Simulator. Simulator B3, está aqui, ó. Vamos clicar e vai abrir aqui, ó, Margin Simulator, primeiro link. E aqui nesse link você vai conseguir inserir o código da sua opção e entender quanto que essa operação vai chamar de margem, tá bom? Então, vamos lá, vamos fazer aqui juntos para você fazer também quando você estiver na sua casa. Não estamos falando de ação, não estamos falando de derivativos, é um derivativo, mas não nesse caso, a gente não seleciona isso aqui. Não é garantia a gente colocar aqui, ó, opção sobre ação. Selecione opção sobre ação, a gente vai colocar o código. Observe que no nosso profit é Petro C385, essa é uma opção comprada, quantidade 100, Petro C385, vamos lá, voltar lá, código da negociação, PTR C385.
385. Vamos clicar aqui. Essa é uma opção comprada. Vamos comprar 100 e vamos vender nada, tá? De uma por uma, adiciona. Agora vamos colocar a vendida. Qual é a vendida? Petro O385. Petro O385. Seleciona aqui, coloca aqui, vem quantidade de compra 0. Agora vamos vender e venda 100. E vamos colocar aqui adicionar. Aqui embaixo você já pode ver que aparece, você já vê que aparece aqui os dois códigos, uma tá mais porque ela é a comprada e outra tá menos porque é a vendida, e você clica em calcular. Então a B3 para essa operação vai chamar aqui, ó, menos 1.130,10. Esse é um valor estimado, aproximado. Durante a sua operação o mercado vai estar acontecendo, o mercado é vivo, né? Então esse valor aqui é no momento da montagem. Esse valor pode ser um pouco maior, se a sua operação for para o lado negativo, ou pode ser que seja menor se a sua operação for para o lado do ganho. Você pode considerar isso aqui como ponto de partida inicial. Lembra que eu falei ali para você que a operação estava custando para a gente isso aqui de exposição, que é o nosso Notional, e eu falei que era mais ou menos 1/3, essa expertise, essas coisas você consegue com tempo de mercado. Então, é basicamente aquilo que a B3 está puxando, que é 1/3 do valor total, né, um pouco menos do terço do valor total que a gente está exposto como Notional. Então, beleza. Resumindo, a gente vai poder se posicionar gastando pouco, levando em consideração que você precisa ter na conta da corretora que você está fazendo essa operação a margem necessária. Para essa operação, do jeito que eu estou fazendo aqui, vai precisar ter 1.100 e alguma coisa, aquele valor lá. Se você fizer em quantidades maiores, esse valor vai aumentando, porque a sua exposição também vai aumentar. Então, precisa considerar também isso. Tá, Igor, vamos lá. E qual é a dinâmica no dia do exercício? Vamos aqui para o gráfico de payoff. Essa linha verde aqui, galera, que aparece aqui em cima, ela simula, ó, hoje, tá vendo que aqui embaixo ela tá verde? Hoje. Então, se a gente arrastar isso aqui, ó, a gente consegue ver o que acontece no dia do exercício. No dia do exercício, ela vai para cima da nossa projeção, que é essa linha de baixo, que é a projeção de ganho. Então, se a gente arrasta aqui, ó, ela vai se aproximando até que a projeção se torna real. E aí já muda aqui para vencimento. E no dia do vencimento, o que acontece? Se você estiver abaixo desses dois strikes, o que vai acontecer com a compra? A compra vai expirar sem valor, você vai perder esse valor invertido. E se estiver abaixo da venda de put, você vai ser obrigado a comprar os ativos, que vai ser em 37,65. Você vai comprar em 37,65 e o ativo estará desvalorizado. Então você simula como se você tivesse a ação. Aqui entra um ponto de atenção que eu falei ali no início, justamente com relação aos strikes. Se você escolher strikes distantes aqui, ó, para financiar melhor essa operação, você vai ter uma diferença daqui 37,65 para 38,90, existe um espaço considerável. Então aqui no gráfico de payoff, os strikes ficam distantes. E se você estiver levando essa operação para o exercício, entenda como funciona cada perna de uma vez, cada perna separadamente, para não ter surpresa. Se ficar abaixo dos dois strikes, nessa posição que está aqui, ó, vai precisar comprar no strike da vendida, a comprada vai virar pó, tá? E a gente vai absorver os ativos. E se o valor do ativo tiver entre os dois strikes, nesse caso aqui, existem duas situações aqui, tá? Uma situação é você encerrar antes do exercício e outra situação é ir para o exercício nesse cenário. Para você encerrar essa operação aqui, essa call vai estar valorizada, você comprou ela por X valor, ela vai estar valendo X mais tanto para que você ganhe essa diferença financeira, se você encerrar antes do exercício. E essa venda de put aqui, para você encerrar ela, você vendeu ela por X e vai precisar recomprar ela um pouco mais cara. Essa diferença financeira vai ser o prejuízo da venda de put. Esse prejuízo precisa ser compensado pela compra. Então, se de repente você não conseguir sair em preços legais, você acaba deixando, observe que tem uma pequena lucratividade nessa operação, R$51 aqui, ó. Você acaba deixando, devolvendo esses R$50 aqui para o mercado, porque você saiu por preços ruins. A gente cansa de ver
e as estruturas trazem essa desvantagem. Você precisa saber desmontar também. Se você levar para o exercício, fica um pouco mais complicado aqui, mas também dá para eu te explicar para você entender. Você vai ter o direito de compra na call, ou seja, você vai poder comprar o ativo aqui mesmo, ele estando aqui. Essa diferença daqui para cá vai ser lucro para você, porque o ativo vai estar valendo mais caro e você pode vender a mercado. Se você for para o exercício na venda de put e o ativo estiver aqui, você vai precisar comprar o ativo no valor da operação, aqui no valor do strike da put. Você vai comprar R$ 38,90 mesmo se ela estiver valendo R$ 38,50, R$ 38,36, R$ 38,30. Então, essa aqui é desvalorização. Enquanto essa valoriza, essa vai desvalorizar. Basicamente, o que você vai fazer se você sair antecipadamente. Você sair só negociando as opções. Você indo para o exercício, depois você vai ter que fazer a zeragem da sua posição e vai ter também essa diferença, tanto da valorização da call quanto a desvalorização da put no que tange o exercício, tá? As obrigações e deveres. Assim que funciona no dia do exercício. Por isso que é importante você escolher strikes mais próximos, para você não passar por isso. Se o ativo subir, é muito fácil ele ultrapassar pelas duas de uma vez só, do que ter que passar por uma, depois ter que passar por outra. Isso daí pode te dar ali um trabalho no final das contas. Então, tente escolher strikes próximos aqui, ó, tá? Para fazer sentido, para que funcione como essa rampa, que é uma rampa de valorização muito similar ao ativo principal. Se você montar essa operação de forma perfeita, ela vai simular exatamente a valorização e a desvalorização do ativo principal. Se fizer dessa forma, vai valorizar se subir e vai desvalorizar se cair. Tá bom, pessoal? Essa é a operação de long combo. É uma operação que a gente faz com frequência para simular. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo. Espero que você tenha gostado. Esse canal sempre traz novidades aqui em operação, tenta explicar de uma forma interessante. Eu acho que eu já falei sobre isso em algum vídeo passado, mas agora ficou um vídeo dedicado. Espero que você tenha gostado, deixa o like aí, ajuda a gente. Tenho certeza que você vai aprender mais com a gente, então se inscreve aí. Valeu!